Bom dia, meu irmão e minha irmã. Hoje nós nos reunimos diante da palavra de Deus para começar o dia de forma diferente, com o coração cheio de esperança e a mente voltada para a promessa que está no Salmo 91. Muitas vezes despertamos pela manhã com pensamentos que pesam sobre nós, lembranças de problemas ainda não resolvidos, notícias que nos entristeceram, preocupações sobre o futuro, cobranças que parecem não ter fim. O coração, em vez de leve, desperta cansado. O corpo pode até estar descansado, mas a alma sente o peso do desânimo. É nesse momento que precisamos lembrar de algo muito maior do que tudo isso. A presença de Deus é real e a proteção do Altíssimo está sobre nós. O Salmo 91 não é apenas um texto para ser recitado, mas uma verdade viva que precisa ser abraçada com fé. Ele nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E esse descanso não é apenas físico, mas é a paz interior que sustenta a vida, mesmo em meio às tempestades. Quantas vezes o desânimo já tentou paralisar você? Talvez você se lembre de manhãs em que não havia forças para levantar da cama, em que parecia que o peso dos problemas era maior do que a esperança de um novo começo. Talvez sua mente tenha sido invadida pelo pensamento de que nada vai mudar, de que os dias se repetem sem novidade e de que você não consegue sair desse ciclo de angústia. Mas quero dizer a você algo muito importante. O desânimo não tem a palavra final sobre sua vida. A palavra de Deus é quem define quem você é e para onde vai. O Senhor declara que você é protegido, guardado e amado. Ele diz que ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido, porque a presença do Altíssimo o envolve como um escudo. O Salmo 91 é uma resposta direta para os dias em que nos sentimos fracos e vulneráveis. Ele nos lembra que não estamos entregues ao acaso, que não estamos sozinhos no meio da caminhada. Existe uma fortaleza espiritual invisível, mas poderosa, que nos cobre debaixo das asas do Onipotente. Essa imagem não é apenas poética, ela revela uma realidade espiritual. Deus age no invisível, protege quando não vemos perigo, livra quando não sabemos que estávamos ameaçados, sustenta quando achamos que não há saída. E quando o desânimo se levanta, é justamente essa proteção que nos mantém firmes. Talvez hoje você esteja vivendo dias de incerteza. Talvez sua vida financeira tenha sido abalada. Talvez haja enfermidade em sua casa. Talvez a solidão tenha machucado o seu coração. Nessas situações, a primeira reação do ser humano é desanimar, perder a coragem, achar que a vida não tem direção. Mas o Salmo 91 nos conduz para outro caminho. Ele nos mostra que, em vez de alimentar o medo, podemos escolher confiar. Em vez de dar voz à ansiedade, podemos descansar na fidelidade de Deus. É essa escolha que muda tudo. Não significa que os problemas vão desaparecer de imediato, mas significa que você vai atravessá-los com força renovada, porque a paz que vem de Deus é maior do que qualquer tempestade. E aqui está algo precioso. O desânimo não é vencido pela força humana, mas pela presença divina. Não adianta apenas repetir frases de motivação ou tentar esconder as emoções. O verdadeiro descanso acontece quando abrimos o coração e reconhecemos: Senhor, eu não consigo sozinho, preciso do teu abrigo, preciso das tuas asas me cobrindo, preciso da tua paz em meu coração. Essa atitude humilde é o que nos conecta com o cuidado de Deus. A promessa do Salmo 91 não é para pessoas perfeitas, mas para pessoas que escolhem confiar. Quando você se coloca debaixo da sombra do Onipotente, você está declarando que não será guiado pelo medo, mas pela fé. E é assim que o desânimo começa a perder sua força. Ele tenta roubar sua alegria, mas a palavra devolve esperança. Ele tenta paralisar seus passos, mas o Espírito Santo coloca coragem em sua alma.
ele tenta convencer você de que não vai conseguir, mas o Senhor declara que a vitória já está preparada. Portanto, nesta manhã, enquanto você ouve estas palavras, eu quero que você se permita descansar por alguns instantes. Respire fundo, entregue as preocupações a Deus e reconheça que existe um refúgio seguro para a sua alma. Não é apenas uma teoria, é uma verdade que você pode experimentar agora mesmo. Antes de seguirmos, quero fazer um pedido muito especial a você que está aqui comigo nesta manhã. Este espaço de oração não é apenas um vídeo ou uma transmissão, mas uma verdadeira família de fé. Cada pessoa que escreve nos comentários se torna parte dessa corrente de esperança, de apoio mútuo e de clamor diante de Deus. Por isso, convido você a deixar o seu pedido de oração nos comentários. Pode ser pelo seu lar, pela sua saúde, por seus filhos, pelo seu trabalho, por uma decisão importante que precisa tomar. Se não quiser entrar em detalhes, basta escrever o nome de alguém que ama ou simplesmente deixar um amém. Esse gesto simples já é suficiente para mostrar que você está confiando a sua vida ao Senhor e se unindo a centenas de pessoas que também estão clamando. Quero que saiba que todas as orações deixadas aqui são levadas diante de Deus com muito carinho. Nós lemos, intercedemos e colocamos cada pedido em nossas orações coletivas. Isso significa que quando você escreve, não está apenas pedindo por si, mas fortalecendo a fé de outros irmãos que verão sua mensagem e se sentirão encorajados a também acreditar. É assim que construímos juntos uma rede de apoio espiritual que atravessa distâncias e abraça corações. Se puder, aproveite também para deixar o seu curtir neste vídeo e se inscrever no canal. Quando você faz isso, não é apenas para ajudar o conteúdo a crescer, mas para permitir que a palavra de Deus alcance mais pessoas que estão precisando de paz e direção. Cada gesto seu é uma semente que pode transformar vidas. O Salmo 91 nos conduz a uma visão de vida que está acima das circunstâncias. Ele nos mostra que a verdadeira segurança não está nos recursos humanos, nem nas estratégias que criamos, mas na fidelidade de Deus. Quando a palavra diz que nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda, ela não está prometendo uma existência sem dificuldades, mas está declarando que nada será capaz de destruir aquele que confia no Altíssimo. Isso é poderoso, porque nos lembra que a proteção divina não é ausência de luta, mas vitória em meio a elas. O Senhor nos dá força para suportar, coragem para continuar e esperança para enxergar além do presente. Vivemos em um tempo em que o desânimo tem se tornado uma arma silenciosa contra muitas pessoas. Ele chega sem avisar, às vezes em pequenas doses, minando a alegria pouco a pouco, até que a vida parece perder o brilho. É quando começamos a olhar para o futuro com medo, quando acreditamos que não há mais motivos para esperar por algo novo. Mas a palavra de Deus rompe essa escuridão com a promessa de que Ele é o nosso abrigo. Se Ele é refúgio, então há esperança. Se Ele é fortaleza, então existe força disponível para você, mesmo quando acha que não tem mais forças para continuar. O desânimo nos faz olhar apenas para as circunstâncias visíveis. Ele faz parecer que os problemas são gigantes intransponíveis e que não temos capacidade de vencê-los. Mas a fé muda o foco. A fé não nega a realidade, mas olha para além dela. Ela declara que mesmo diante da dor, Deus continua no controle. Mesmo diante da incerteza, há uma promessa que não falha. É por isso que precisamos aprender a transformar a nossa mente todas as manhãs com a palavra. Se o desânimo tenta falar mais alto, precisamos responder com aquilo que o Senhor já declarou. Ele dará ordem aos seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos.
Essa promessa é uma arma espiritual contra o desânimo. Quando o medo tenta paralisar, lembre-se de que há anjos ao seu redor, guardando os seus passos. Quando a ansiedade tenta roubar o seu sono, lembre-se de que existe um refúgio seguro onde a paz não é abalada. Quando a solidão pesa no coração, lembre-se de que a sombra do Onipotente é abrigo constante. A cada dia, essa verdade precisa ser renovada dentro de nós. E aqui está um segredo. A vitória sobre o desânimo é construída diariamente. Não é um sentimento que surge de repente, mas uma decisão que tomamos a cada manhã. Escolher confiar em Deus é como acender uma luz dentro de um quarto escuro. A escuridão pode estar ali, mas não tem mais poder, porque a luz já se manifestou. O desânimo pode até bater à porta, mas quando a fé responde, ele perde a força. Meu querido irmão e minha querida irmã, não permita que o peso dos dias roube de você o brilho da vida. Não aceite a mentira de que tudo acabou. A palavra afirma que os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Eles caminham e não se cansam, correm e não se fatigam, porque o Espírito Santo sopra dentro deles um novo ânimo. Essa promessa não é para outros, é para você. Hoje, neste exato momento, você pode escolher se levantar em fé e declarar: eu não estou sozinho, Deus está comigo e sob as suas asas encontro segurança. Existe algo precioso no Salmo 91 que precisamos destacar. Ele nos lembra que a vida não é apenas feita de batalhas externas, mas também de lutas internas. Muitas vezes, o maior inimigo não está fora, mas dentro de nós. O medo que paralisa, a ansiedade que corrói, a tristeza que parece não ter fim. O desânimo nasce exatamente dessa batalha invisível que travamos diariamente em nossos pensamentos e sentimentos. É por isso que a palavra diz: não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Deus sabe que nossa mente é atacada em todo momento. Durante a noite, quando estamos sozinhos com nossos pensamentos, o medo se agiganta. Durante o dia, quando enfrentamos as exigências da vida, as preocupações disparam como flechas contra nós. Mas a promessa é clara: não precisamos temer, porque há uma presença que nos cobre em todo o tempo. A confiança no Senhor não é uma fuga da realidade, mas uma escolha de viver acima dela. Quando declaramos que Ele é o nosso refúgio, não estamos ignorando os problemas, mas reafirmando que eles não têm poder final sobre nós. O desânimo pode até tentar soprar em nosso ouvido que não somos capazes, mas a voz do Altíssimo responde: Tu és meu filho amado, em ti tenho prazer. Essa certeza muda tudo, porque nos faz lembrar que nossa identidade não está nos fracassos, mas no amor de Deus. Muitas pessoas buscam motivação em conquistas, em bens, em reconhecimento, mas tudo isso pode falhar. Quando perdemos aquilo que parecia nos sustentar, o desânimo chega. Mas quem está firmado na palavra encontra uma base que não pode ser abalada. Essa é a grande diferença entre viver de aparências e viver pela fé. O justo pode até cair, mas não fica prostrado, porque o Senhor o sustenta com a sua mão. Você já percebeu como o desânimo tenta nos isolar? Ele faz parecer que ninguém entende nossa dor, que estamos sozinhos, que não há quem se importe. Mas essa é uma mentira. O Salmo 91 nos mostra que não apenas estamos acompanhados, como também cercados por anjos, guardados pela mão de Deus, sustentados pelo cuidado do Altíssimo. Quando essa verdade invade o coração, o isolamento perde a força, porque reconhecemos que não somos esquecidos. Por isso, quero que hoje você decida se revestir dessa promessa. Ao sair de casa, ao começar suas tarefas, ao enfrentar os desafios, declare em voz alta: estou guardado pelas asas do Senhor. Essa declaração não é apenas uma frase bonita, é uma chave espiritual que muda o ambiente interno da sua alma. O desânimo não resiste à luz da fé. Quando lembramos que Deus é fiel, nossa mente se acalma
o coração se fortalece e a esperança volta a florescer. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja lutando contra pensamentos de desistência. Talvez já tenha considerado que não vale a pena tentar de novo, que tudo o que fez foi em vão. Mas eu quero dizer em nome do Senhor, não desista. Ainda há caminho, ainda há promessa, ainda há vitória. O mesmo Deus que preservou você até aqui vai conduzi-lo até o fim. Ele não começa algo em nossa vida para deixar inacabado. O desânimo quer que você pare, mas a fé convida você a prosseguir. Quando lemos o final do Salmo 91, encontramos uma promessa que se torna como um selo sobre toda a mensagem. Com longura de dias o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Isso significa que Deus não apenas nos protege no presente, mas também garante um futuro cheio de sentido. O desânimo faz parecer que não há mais nada à frente, mas o Senhor nos mostra que existe vida abundante preparada para aqueles que confiam. Essa abundância não significa ausência de desafios, mas plenitude de vida mesmo em meio a eles. É a paz que brota em meio às lágrimas. É a força que nasce em meio ao cansaço. É a alegria que ressurge em meio ao deserto. Esse é o segredo de quem habita no esconderijo do Altíssimo. Mesmo quando o mundo desaba ao redor, há um rio de vida correndo por dentro. Muitas pessoas acreditam que vencer o desânimo é questão de circunstâncias mudarem. Pensam, quando eu tiver mais dinheiro serei feliz. Quando esse problema acabar, estarei em paz. Quando conseguir aquilo que desejo, terei alegria. Mas a palavra nos ensina algo diferente. A paz não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. Ele é a fonte que nunca seca. Se depositarmos nossa confiança apenas no que é visível, viveremos reféns da inconstância. Mas se nossa esperança estiver no Senhor, teremos firmeza em qualquer tempo. É por isso que precisamos aprender a cultivar diariamente essa confiança. Assim como o corpo precisa de alimento para viver, a alma precisa da palavra para não desfalecer. Quando acordamos e escolhemos declarar que o Senhor é nosso refúgio, estamos alimentando nosso espírito com a verdade que vence o desânimo. Quando meditamos nas promessas, estamos fortalecendo nossa mente contra as mentiras que tentam nos derrubar. Meu querido, minha querida, não permita que a rotina pesada, os problemas ou as notícias ruins sejam a única voz que dirige seus passos. Deixe que a voz do Senhor seja mais forte dentro de você. Ele diz que você não está sozinho, que há anjos guardando os seus caminhos, que a sombra do Onipotente é um abrigo seguro. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Por isso, nesta manhã, levante sua cabeça. Respire fundo e declare em seu coração: eu escolho confiar, eu escolho descansar, eu escolho viver debaixo das asas do Altíssimo. Essa escolha vai renovar suas forças, vai trazer serenidade para o seu coração e vai encher sua alma de esperança. O desânimo não terá poder sobre você, porque a palavra já determinou que você está guardado e protegido. O Salmo 91 é uma lembrança constante de que a vida espiritual é um lugar de segurança e descanso para os que confiam no Senhor. Em muitos momentos, a nossa tendência é buscar força em lugares frágeis, em pessoas que também são limitadas, em bens que podem se perder, em conquistas que não são eternas. É natural que, quando esses apoios falham, o coração se sinta abatido e o desânimo se instale. Mas o texto sagrado aponta para um caminho diferente. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Essa declaração é uma escolha consciente de colocar o coração sob os cuidados do Altíssimo. Não importa o que os olhos veem, a decisão é confiar no Deus que nunca falha. O desânimo é perigoso porque ele rouba silenciosamente a nossa capacidade de acreditar.
Ele age como uma sombra que se aproxima devagar e, quando percebemos, já estamos presos por pensamentos negativos e pela falta de esperança. Ele faz parecer que nada vale a pena, que não há motivo para levantar a cabeça. Mas a palavra nos ensina que a fé é justamente o antídoto contra esse veneno. A fé se apoia no que Deus disse e não no que o mundo mostra. E quando declaramos a nossa confiança, algo dentro de nós é despertado, uma chama de esperança se reacende e as forças que pareciam ter desaparecido começam a se renovar. É interessante observar que o salmista não fala de um refúgio distante, mas de um esconderijo presente. Ele não diz que Deus nos protege em algum momento futuro, mas que já agora podemos descansar sob as asas do Altíssimo. Isso significa que o desânimo pode ser combatido hoje, neste exato instante. Não precisamos esperar que todas as circunstâncias se resolvam para encontrar paz. Podemos escolher nos abrigar em Deus agora mesmo, sabendo que Ele é suficiente para nos sustentar em qualquer situação. A cada manhã, temos diante de nós duas escolhas: viver alimentando o desânimo ou viver alimentando a fé. Quando escolhemos a primeira opção, os dias se tornam pesados, o coração se torna vazio e os problemas ganham proporções gigantescas. Mas quando escolhemos a segunda opção, percebemos que não caminhamos sozinhos, que existe uma força maior nos conduzindo, que há esperança além do que os olhos veem. Essa escolha não elimina as lutas, mas muda a forma como passamos por elas, e isso faz toda a diferença. Muitas vezes, o que precisamos não é que a tempestade acabe imediatamente, mas que o nosso coração encontre paz em meio a ela. E essa paz só vem de Deus. É por isso que o Salmo 91 é tão precioso. Ele não promete ausência de batalhas, mas garante companhia fiel em cada uma delas. Ele afirma que seremos guardados, que não precisamos temer, que podemos descansar debaixo de asas que nunca se fecham. Essa é a fonte de coragem para vencer o desânimo. Talvez hoje você esteja enfrentando exatamente isso. Uma tempestade que não passa, uma situação que parece não ter solução, um peso que não sabe como carregar. Talvez já tenha tentado de tudo e ainda assim não encontrou saída. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa carregar sozinho. Há um Deus disposto a segurar sua mão, a sustentar seus passos, a renovar seu ânimo. Ele não pede que você seja perfeito ou forte por conta própria. Apenas que confie. E quando confiamos, a presença dele enche a alma de coragem e a vida ganha novo fôlego. É possível que você esteja cansado de esperar respostas. O coração se desgasta quando parece que nada acontece. Mas lembre-se, o silêncio de Deus não significa ausência de cuidado. Muitas vezes, Ele está trabalhando em áreas que você não enxerga, preparando caminhos que ainda não estão claros, afastando perigos que você nem percebeu. O desânimo diz que você foi esquecido, mas a verdade é que o Senhor jamais se esquece de um filho seu. Ele grava o seu nome na palma das mãos e vigia cada detalhe da sua vida. Outro aspecto importante é entender que a nossa mente precisa ser constantemente renovada pela palavra. Se alimentarmos apenas os pensamentos de derrota e medo, o desânimo encontrará espaço. Mas se escolhermos diariamente encher o coração com promessas de Deus, a fé prevalecerá. É como quem rega uma planta. Se a água é constante, ela cresce firme. Mas se a negligência toma conta, ela seca. Assim também é o coração. Precisa ser regado com a palavra e a oração para se manter vivo e cheio de esperança. O desânimo também tenta fazer você acreditar que está sozinho. Ele sussurra que ninguém se importa, que ninguém entende a sua dor. Mas a verdade é que Deus não apenas compreende, como também providencia pessoas, recursos e momentos para lembrar que você não está só. Mesmo quando todos parecem ausentes, o Espírito Santo se apresenta como consolador, trazendo paz ao coração inquieto.
E muitas vezes Ele coloca pessoas ao nosso redor para nos apoiar, nos ouvir e nos estender a mão no momento certo. Meu querido, minha querida, não permita que a sensação de fraqueza defina sua vida. O Senhor é quem fortalece os cansados e renova as forças dos que já não têm nenhum vigor. Ainda que você sinta que não pode continuar, há um Deus que sopra ânimo novo e diz: levanta-te, porque ainda há caminho. Acredite nisso. Portanto, querido irmão, querida irmã, não desanime. Não permita que o peso do momento determine o seu futuro. Levante-se com fé, declare a palavra sobre sua vida e escolha acreditar que ainda há muito pela frente. O Deus que cuida de você não dorme, não falha e não se esquece. Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. O desânimo pode até tentar voltar, mas cada vez que você se refugiar em Deus, encontrará novas forças. Esse é o segredo de uma vida de fé. Confiar diariamente, mesmo quando tudo parece contrário, e descansar no cuidado do Altíssimo. E se porventura o dia parecer longo demais e as respostas demorarem, mantenha-se firme. Cada oração que você faz sobe como incenso diante do trono do Senhor. Nada é em vão, nenhuma lágrima é desperdiçada. O tempo de Deus não é como o nosso, e Ele sabe exatamente quando e como agir. Aguente firme, porque o socorro virá. O que hoje parece impossível será testemunho amanhã. Amado Deus e Pai Celestial, nesta manhã nós nos colocamos em Tua presença, com corações abertos e cheios de gratidão pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez despertamos e podemos respirar, ver a luz do dia e sentir o sopro da Tua misericórdia renovada sobre nós. Mesmo quando o desânimo tentou se aproximar, foi a Tua mão que nos sustentou. Mesmo quando as forças pareciam se esgotar, foi o Teu amor que nos levantou. Hoje, ao meditarmos no Salmo 91, queremos declarar com convicção que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, o Deus em quem confiamos plenamente. Pai querido, entregamos diante de Ti as preocupações que têm pesado em nossos ombros. Quantos aqui estão enfrentando batalhas difíceis, problemas financeiros, enfermidades, conflitos familiares ou sentimentos de solidão? Quantos têm chorado em silêncio, sem forças para pedir ajuda? Mas nós cremos que Tu és o Deus que vê o íntimo do coração e que conhece cada lágrima derramada. Por isso pedimos: cobre cada pessoa com as Tuas asas protetoras, afasta o medo, renova o ânimo, restaura a esperança. Que ninguém saia desta oração do mesmo jeito que entrou, mas que cada vida seja marcada pela certeza de que está segura em Ti. Senhor, Tu prometeste enviar Teus anjos para guardar os que Te buscam. Cumpre essa promessa hoje, Pai. Guarda os lares aqui representados. Protege as famílias de todo mal. Livra de acidentes, de doenças, de ataques espirituais e de decisões precipitadas. Traz reconciliação onde há divisão, paz onde há confusão, amor onde há frieza. Que cada lar se torne um esconderijo do Altíssimo, onde a Tua presença seja palpável e onde a Tua fidelidade seja o alicerce. Pedimos também, Senhor, que cures os enfermos. Estende Tua mão de poder sobre aqueles que estão debilitados no corpo ou na mente. Dá saúde, dá vigor, restaura o que foi enfraquecido. Que cada pessoa enferma sinta agora o Teu toque, trazendo alívio e renovação. Oramos ainda por aqueles que estão passando por lutas emocionais. Quantos têm sido atacados pela ansiedade, pela depressão, pela tristeza profunda. Que o Teu Espírito Santo traga paz à mente, conforto ao coração e alegria nova que venha diretamente do céu. Pai amado, também lembramos daqueles que estão sem direção, que não sabem qual decisão tomar ou que caminho seguir. Dá clareza, sabedoria e discernimento. Abre portas de emprego para os que estão desempregados. Traz oportunidades para os que precisam, multiplica recursos para os que não têm.
mostra que Tu és o Deus que supre todas as necessidades e que nada falta àqueles que confiam em Ti. E para aqueles que se sentem desanimados, levanta-os agora, Senhor. Sopra ânimo novo, fortalece o espírito, faz renascer a esperança. Que cada pessoa possa dizer: eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida. Senhor, acima de tudo, pedimos que a Tua paz encha cada coração. A paz que não depende das circunstâncias, mas que vem do Teu amor. Que essa paz conduza cada passo ao longo do dia, que esteja presente em cada decisão e que seja como um escudo contra as setas do inimigo. Que ninguém aqui se sinta sozinho, mas que todos reconheçam que estão debaixo da sombra do Onipotente. Recebe, Pai, esta oração como um clamor sincero de filhos que confiam em Ti. Que o Salmo 91 não seja apenas palavras, mas uma realidade vivida diariamente. E que em todo tempo possamos descansar na certeza de que Tu és fiel. Oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, antes de encerrarmos, quero convidar você a participar ativamente desta corrente de fé. Deixe nos comentários o seu pedido de oração, escreva o nome de alguém que você ama ou simplesmente declare um amém. Quando você comenta, está unindo sua voz à de muitos outros irmãos e irmãs, e juntos nos tornamos mais fortes. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe também o seu curtir neste vídeo e inscreva-se no canal. Isso não é apenas um gesto simples. É uma forma de espalhar esperança, de levar a palavra a mais pessoas que hoje estão precisando de paz. Compartilhe este vídeo com alguém especial, porque talvez seja exatamente o que essa pessoa precisa ouvir neste momento. Você faz parte desta família de fé e sua presença aqui é muito importante. E quero dizer algo a mais. Nunca subestime o poder de um pequeno gesto. Quando você escreve um amém, esse ato se torna uma declaração pública de fé, um sinal de que você crê que Deus já está agindo. Quando você compartilha esta mensagem, você pode estar salvando alguém do desespero, alguém que talvez estivesse pensando em desistir, mas encontrará nova esperança através dessas palavras. Quando você se inscreve e permanece conosco nesta jornada, você está fortalecendo não apenas sua fé, mas também ajudando a sustentar uma comunidade que ora unida. Você não está aqui por acaso. Este momento é um encontro divino entre você e o Senhor. Ele já sabia que você ouviria esta oração e que precisava desta palavra. Então, receba no mais profundo do seu coração. Você é amado, protegido, guardado e chamado para viver uma vida de fé e vitória. Que a luz do Senhor ilumine sua mente, que a sua presença aqueça o seu coração e que a sua mão poderosa guie cada passo do seu caminho. Vá em paz, confiante de que o Altíssimo está com você hoje e sempre.